E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa. Hoje a gente vai receber aqui um atleta da Seleção Brasileira de Fute-Golfe. Você conhece esse esporte, Fute-Golfe? É uma mistura de futebol com golfe. Pois é, foi campeão paulista, participou da Copa do Mundo em 2018 lá no Marrocos, representando Guarulhos e o Brasil. Eu estou falando de Anderson Borges. Anderson Borges, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, eu que só tenho a agradecer aqui, né? É sempre importante a gente poder fazer a divulgação do nosso esporte, que não é tão divulgado ainda, mas é o esporte que mais cresce no mundo. E eu acompanho um pouquinho do programa de vocês e parabéns por tudo que vocês têm feito aí. Espero que seja uma grande edição aí do programa. Com certeza será. A gente vai falar muito desse esporte mesmo, que está crescendo bastante, né? A gente fez uma grande pesquisa aqui e eu vi que foi uma saída bastante interessante de alguns campos de golfe, inclusive, para não morrerem, né? Porque alguns passam por dificuldades financeiras e tal, e aliaram com o futebol, e aí o fute-golfe acabou se espalhando. Mas antes da gente entrar mesmo nesses detalhes, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com Guarulhos. Você é nascido em Guarulhos, só mora em Guarulhos, representa Guarulhos, como é que é a sua relação com a cidade? Eu nasci no Hospital da Penha, na realidade, né? Meu pai morava no Cangaíba, na ocasião, mas com 2 anos de idade eu já mudei para Guarulhos, para Ponte Grande. Então sou cidadão guarulhense de fato, embora seja paulistano no documento, mas sou cidadão guarulhense desde sempre. Participei de inúmeras atividades esportivas aqui dentro da cidade de Guarulhos, como as Olimpíadas Escolares e tal, e também já fiz pagode, uma série de coisas aqui na cidade de Guarulhos, mas sou guarulhense, de coração, de alma, e levo o nome dessa cidade por onde eu passo. É filho da cidade, é filho da cidade. Agora explica um pouco pra gente o esporte, Anderson. É mesmo uma mistura de futebol com golfe, fute-golfe? Fala pra gente as regras básicas, como é que funciona aí? Eu diria que é uma mistura de golfe com futebol, porque esse esporte ele é mais voltado ao golfe do que o futebol em si. Então, todas as regras, a questão da etiqueta, a questão da inteligência emocional, a questão do campo, oficialmente dizendo, né, porque a prática do esporte é feita dentro do campo de golfe, então a gente respeita todas aquelas características do golfe, da história do golfe, né, em confiabilidade nas pessoas, em educação, etiqueta, como eu já falei. Então o futebol para o fute-golfe, ele só está atrelado ao sentido de que você chuta uma bola de futebol. Por que eu digo isso? Porque se a gente dizer que é mais futebol do que golfe, nós estamos falando de boleiragem, né? Nós estamos falando de um esporte onde, por exemplo, tem muitas situações adversas, né? Tem muito jeitinho brasileiro, enfim. E o golfe não, né? Para quem conhece um pouquinho do golfe sabe que é o esporte onde é mais elitizado do mundo, onde as pessoas utilizam do esporte para fazer negócios e onde elas adquirem confiança nos outros através desse jogo, né? Porque é o único esporte do mundo que não tem árbitro, né? Você não tem adversário e também não tem juiz. O que você disser que fez é o que as pessoas vão confirmar e aceitar o que você disse. Então vai muito da confiabilidade, né? Muito na palavra. Como você citou, a malandragem futebolística, né? Não tem aquela coisa de enganar o árbitro, de fazer uma simulação, porque se não tem árbitro, é você ali com você mesmo, você vai fazer a contabilidade e o que somar no final é que vai dar o vencedor, é mais ou menos por aí, né? O que acontece? Como no golfe, né? Agora explicando mais didaticamente. É um esporte praticado dentro do campo de golfe, os buracos são maiores do que o golfe. Para quem conhece ou não conhece, o golfe normalmente tem 18 buracos. Quem vence a partida é aquele que conseguir concluir os 18 buracos com a menor quantidade de tacada. No caso, o fute-golfe com a quantidade menor de chutes. Então, o que acontece? Sai linhas com 2, 3, 4 ou 5 participantes em cada linha, e aí cada um com seu scorecard, que é um cartão que vai marcando quantos chutes deu em cada buraco. Então, na maioria da prática, o quanto você diz que fez naquele buraco, as outras pessoas anotam no cartão.
não é muito via de regra de você ficar observando quanto que deu de fato. Então, você vê o tamanho da confiança da prática do esporte, né? E se a gente traduzir isso para futebol, a gente sabe que futebol, se der um jeito de dar um jeito, a gente sabe que sempre aconteceu isso, né? Então eu bato sempre na tecla do golfe para todos aqueles que querem conhecer o esporte, assim como vem praticá-lo, porque aí ele já muda, já vem com outra filosofia, entendeu? Ele já não vem com a ideia de engambelar ninguém, ele vem com a ideia de realmente ser um ser humano íntegro e complacente com o resto dos jogadores. É até uma questão cultural, né? Então você primeiro tomou, acredito, conhecimento do golfe, das regras e de toda essa cultura que envolve o golfe, e depois você trouxe isso para o futegolfe. É mais ou menos por aí? Exatamente. Na realidade, eu entrei até no esporte por conta disso, né? Porque eu tive algumas viagens internacionais, assim, com a minha esposa, e eu comecei a brincar de golfe. E aí, por foto publicada, um amigo meu perguntou se eu gostava de golfe, se eu estava jogando. Eu falei, comecei a fazer umas aulas, e aí eu fui convidado para conhecer esse esporte aí, que eu não tinha conhecimento até então. Agora me fala uma coisa, o tamanho da bola é o tamanho de uma bola de futebol normal? É menor, é maior? Como é que é? Eu tô com uma aqui, ó. É o tamanho 5. É exatamente o tamanho oficial de uma bola de jogo, tá? Normal. Isso aqui para quem... Né? De campo, isso, ó. Para quem já ouviu falar dela, é a tão conhecida Jabulani, a bola da Copa da África de 2010, né? Que é uma bola rara, raríssima. Isso aqui custa mais do que um material de golfe, tá? Só para vocês saberem. Não tenho dúvida. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar dos custos do esporte, que já tenho pergunta para você nesse sentido. Agora, eu queria que você explicasse primeiro... a gente vai falar um pouco da Copa do Mundo, que foi em 2018 e tal, para falar até das competições que existem, né, em território nacional e internacional, das referências do esporte, tanto de atletas como de países. Mas antes eu queria que você falasse um pouco, a gente está vendo você aí com a camisa do Corinthians, explicasse um pouco a parceria que você fez com o Corinthians tem uma equipe, você que desenvolveu esse projeto de marketing para fazer uma parceria com o Corinthians, como é que foi esse vínculo para estar junto de uma grande equipe conhecida nacionalmente, né, no futebol mesmo brasileiro, para levar essa marca gigantesca aí também para o território nacional no futegolfe? Como é que foi isso aí? Então, foi assim, desde quando eu entrei em 2017, né, no esporte, e aí eu sempre tive como meta, assim, primícia, que eu tivesse um clube para que apoiasse isso, não só na questão financeira e de visibilidade, mas para que a gente conseguisse montar uma grande equipe, para que a divulgação seria muito maior se tivesse um clube envolvido. Pois bem, então eu tentei, criei uma grande estratégia de marketing, claro, uma apresentação que eu uso até hoje em busca de patrocínios e tal. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar alguns clubes. Então, eu tive contato com o Esporte Clube Pinheiros, com o próprio Palmeiras, tive contato com também o Corinthians. E aí, o Corinthians foi o primeiro que me ouviu, enviei para eles a apresentação, para a diretoria do meu departamento hoje, que é o Departamento de Esporte Terrestre, né, que cuida da minha modalidade. Fizemos algumas reuniões, mostrei o projeto, eles se encantaram, acharam muito grandioso. Então, atualmente, eu sou o único atleta de um clube no mundo por essa modalidade. Então, eu tenho um projeto ainda para ser maior, para fazer uma grande equipe, mas eu ainda preciso ter um patrocinador master para que eu consiga fazer isso e conseguir gerenciar competições e tal, para que essa equipe consiga participar, porque não adianta eu ter o patrocínio e aí outro atleta ter outro patrocínio de outra marca, enfim, e a gente não conseguir fazer gestão desse budget para poder colocar, tal atleta vai para tal competição, tal atleta vai para tal competição. Então ainda não chegamos nesse processo de equipe, mas é um grande sonho, e espero que em 2021 a gente consiga fazer isso, e não só ter atletas brasileiros, como atletas mundiais, a gente tentar trazer para dentro do Corinthians. Esse é o meu projeto, como parte de gestão do futebol do Corinthians.
Mas já tem um baita salto dado. Agora, você está conseguindo retorno material, financeiro com esses apoiadores? Por exemplo, se alguém quiser conhecer melhor o futebol, de repente quiser participar, se tornar um atleta profissional, eu não sei se dá para a gente chamar de atleta profissional, isso você pode me dizer, tem como a pessoa viver disso, ganhar dinheiro com isso, se sustentar com isso, ou ainda está muito iniciante para chegar nesse estágio? Olha, falando agora em tempos de pandemia, né, complicou bastante. Eu vou falar um pouquinho dos meus exemplos, né? Eu, desde quando iniciei em 2017, eu sempre tive um patrocinador, sempre, graças a Deus, sempre busquei e sempre tive um patrocinador do incentivo privado. Então, aí, em 2019, eu tive 5 contratos de patrocínio, né, inclusive uma das maiores empresas de Guarulhos me patrocina, com o maior orgulho, que era o meu patrocinador master. Então, eu consegui essa gestão. Então, eu recebo todo o material esportivo por parte do Corinthians, sem nenhuma bolsa, né, atleta, e então o material esportivo eu recebia pelo Corinthians. E aí eu recebo contrato de patrocínio mensalmente, como se fosse um contrato de trabalho, que eu também elaborei, fiz o contrato com periodicidade de 12 meses, e assim foi feito. Porém, esses contratos venceram em março desse ano, exatamente quando chegou a pandemia, né? E aí, o que aconteceu? Acabou que congelou alguns contratos e outros foram perdidos, infelizmente. Então, agora a gente tem que buscar novamente tudo isso daí para a gente retomar e conseguir participar da maior quantidade de competições possíveis. Se tratando de conseguir viver com isso, eu considero hoje muito possível, né? Hoje, por exemplo, ano passado a gente teve uma só competição que chama Diamonds Cup na Hungria, que inclusive esse ano estava dentro do meu calendário participar, que pagou 40 mil euros de premiação. Então, tem 40 mil euros, tem 10 mil euros, tem 10 mil dólares, em cada país tem uma condição. Se você vai ganhando ou fica entre os 10, você sempre recebe alguma coisa, 800 dólares, 1.000 dólares e tal, e aí você vai dando um continue e vai indo para outros países. Tem alguns argentinos que já vivem disso, por exemplo, né? Inclusive o último campeão mundial, que ele sai em fevereiro da Argentina e volta em dezembro só para a Argentina. Então ele vira o mundo inteiro jogando. Cada final de semana ele vai para um lugar. Circuito europeu, Austrália, Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, entendeu? Então é altamente possível, mas claro que você tem que ter de bate-pronto um patrocinador que mantenha os custos, mesmo que você não ganhe as competições, porque é difícil. Cada lugar que você vai tem mais e mais atletas e é cada vez mais difícil, né? Porque eu me referia à questão de viver disso sendo um atleta profissional, como é alguém que joga futebol, vôlei, enfim, a pessoa recebe, né, de um clube para isso, tem um salário para isso, enfim, e aí a pessoa consegue sobreviver. Mas acho que ficou bem claro. Antes da gente ir para o intervalo, e aí na volta a gente vai falar das competições, as que existem, a Copa do Mundo, queria que você falasse dessa experiência no Marrocos, deve ter sido muito bacana, mas antes disso, só para a gente aproveitar a questão financeira ainda como gancho, custos iniciais para alguém que queira entrar nesse mundo. O que a pessoa precisa adquirir de equipamento, quanto mais ou menos ela vai gastar, investir, para conseguir entrar e participar de uma competição, por exemplo? Olha, é muito simples, né? Que é o material do futebol. Só que aí tem os níveis que você quer atingir até de vestimenta, né? Em qualidade de vestimenta, em qualidade da bola, qualidade da chuteira, enfim. Mas é uma chuteira de futebol society comum, esse é o material obrigatório. Um shorts com passador de cinto, é praticamente a vestimenta do golfe, e camiseta polo. É isso aí, então não tem marca obrigatória, não tem nada. Só que aí você pode criar seu próprio uniforme, a bola é tamanho 5, pode ser de qualquer marca, mas que tenha, que seja homologada pela FIFA. Então, inicialmente, podemos dizer aí que em torno de 200, 300 reais a pessoa está apta a praticar o esporte. Tanto de forma amadora, quanto da forma profissional. Aí, a partir do que... Aí você vai tendo entendimento que uma bola como essa, por exemplo, ela te gera mais conforto, menos desgaste, porque você imagina dentro de um jogo que você dá
aproximadamente 40, 45 tiros de meta. Um goleiro numa partida de futebol dá 4, 5. Você dá 45, 40 numa partida, é muita coisa. Então, quanto material você tiver melhor, te gera menos desgaste, então o seu resultado certamente vai ser melhor também. Claro, evidentemente vai facilitar. Anderson, vou fazer uma pausa aqui, a gente vai para o intervalo. Na volta, então, a gente vai falar um pouco dessas competições, tá? Do Paulista que você disputou e ganhou, da Copa do Mundo que você participou, e, evidentemente, falar um pouco do crescimento do esporte, como solução aí até para muitos campos de golfe que estavam deficitários, conseguiram aliando o golfe ao futebol, como você disse, então, com a criação do futegolfe e a disseminação do futegolfe, conseguiram aí se reerguer, porque atraíram novos participantes. Beleza? Vou fazer um intervalo, na volta a gente fala sobre isso, então. Até já. Maravilha, ponto de vista já de volta então. Hoje a gente aqui entrevistando Anderson Borges, atleta de futegolfe, que representa Guarulhos, a seleção brasileira em competições pelo mundo, nesse esporte que está aí se espalhando e acabando sendo conhecido cada vez mais pelas pessoas, aliando o golfe ao futebol. Anderson, queria que você falasse um pouco das competições, então, que existem aqui no Brasil, né, as federações, confederações, desse essa geral para a gente, e, evidentemente, falasse um pouco das competições internacionais. Você tem sul-americano, pan-americano e, claro, a sua experiência na Copa do Mundo disputada aí em 2018 no Marrocos, que eu vi que contou com a participação aí de mais de 30 países, mais de 600 atletas inscritos em várias modalidades, né, várias categorias, melhor dizendo, a gente pode até falar um pouco delas. Dá uma geral para a gente nessa questão das competições. O que existe aqui no Brasil, fora do Brasil, como é que faz para disputar? Bom, aqui no Brasil nós estamos em alguns estados, né, com campos habilitados para futegolfe, e aí de forma que foi criada associações em cada estado. Então, por exemplo, nós temos em Foz do Iguaçu um polo que a gente trata como polo, né? Então tem em Foz do Iguaçu como um polo, que foi criado a Liga Iguaçuense. Temos em Cafelândia, no Paraná, que foi criada uma nova liga lá também. Temos em Campo Largo, no Paraná, também. Temos Rio de Janeiro, são todas associações, tá? Temos aqui em São Paulo. Tem antigamente era a Associação Brasileira de Futegolfe, agora virou Confederação, até porque o esporte está entre os 4 esportes a ser escolhidos para as Olimpíadas, né? Chegou a ser muito cogitado nas Olimpíadas da França, 2024, não sei se vai ser possível, creio que não, mas 2028 a gente está muito forte. Então, teve que virar confederação para poder se adequar ao COB e uma série de coisas para poder alavancar. Então, dessas associações, tem os campeonatos internos, então tem o campeonato iguaçuense, tem o campeonato paulista, tem o campeonato carioca. Eu disputo o campeonato carioca há 2 anos já também, né? Já fui 4º lugar e 5º lugar do campeonato carioca. Mesmo sendo vinculado a São Paulo, você pode disputar o campeonato carioca? Sim. Eu posso jogar qualquer outro campeonato de outro estado. Legal. Então, só que tem algumas etapas, normalmente vamos supor 6 etapas e uma é descarte. E às vezes casa com outra competição fora que eu programei, aí você acaba perdendo a etapa, aí fica difícil você chegar para ser campeão, mas tem possibilidade, se você ir em todas as etapas, de repente, de conseguir alguma coisa. Então, o Campeonato Paulista, por exemplo, 2018, cujo eu fui campeão, foram 4 etapas, eram para ser 5, a última etapa, infelizmente, a gente não conseguiu, porque a gente ficou sem campo, a gente acabou perdendo um campo que a gente fazia essas etapas, e a gente não conseguiu disputar essa final. E como o segundo colocado não estava, mesmo que eu não jogasse e ele vencesse, ele não passaria a minha colocação, eu acabei sagrando campeão. Esse ano está rolando o Campeonato Paulista em 2 campos em São Paulo, que nós temos um dos melhores campos do país, que é o Guarujá Golf Clube, e o antigo Golden Lake, que é Riacho Grande agora, está tendo etapas simultâneas nos 2 campos. E eu me encontro nesse momento na 3ª posição do Campeonato Paulista, né, em disputa.
Então tem campeonatos por todo o Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, cujo eu fui jogar esse final de semana na cidade de Itapema, em Santa Catarina, que contou com quase 80 atletas de várias regiões, desses polos todos que eu disse a vocês, disputando num nível altíssimo, né, que me emocionou assim, de ver a qualidade que a gente chegou, porque a gente é muito recente no esporte, principalmente de forma profissional, de alta performance, e aí a gente encontrou um campeonato brasileiro muito difícil lá, com um nível muito alto. Então, em relação às competições internacionais, eu tive a possibilidade de jogar em alguns países, como México, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, que mais? E próprio Marrocos. Então, onde acontecem competições praticamente em todo final de semana em algum lugar do mundo, né? Se você tem a possibilidade de participar, como eu te falei, monetariamente, um patrocinador que te dê essa condição, em algum lugar do mundo tem alguma competição do futegolfe acontecendo. Como acontecem essas competições? Tem uma federação, que é a Federação Internacional, que é o órgão maior do esporte, que vai pontuando. Então, tem eventos de 100 pontos, de 50 pontos, de 250, 500 e Major, que é o 1000, que é o evento mais valioso, né? Assim como o tênis, assim como o próprio golfe. É a mesma estrutura de pontuação. Então, você vai para uma competição internacional, válida para o ranking internacional, sua colocação diz quantos pontos você soma. No final do ano, é premiado a bola de ouro, né, do futegolfe, com aquele que somou mais pontos nas competições, e tem a premiação também para o melhor de todos os Majors, que Majors acho que tem 4 ou 5 no ano, que é eventos valendo 1000 pontos. Quem fez maior pontuação dentro desses 5 eventos também é premiado. Se faz um ranqueamento, né? Assim que se faz um ranqueamento. Isso, um ranqueamento. E essa mesma estrutura do ranqueamento internacional é o que a gente utiliza o ranqueamento local, tá? Para cada etapa de paulista ou brasileiro. O evento da... Pode falar. Pode seguir. O evento da Copa do Mundo, onde você cogitou, é um evento que também é realizado a cada 2 anos, né? Na realidade, a Copa do Mundo. Esse ano era para ser no Japão, agora no mês de setembro, por conta da pandemia, foi adiado para o ano que vem. Então, muito possivelmente, a gente está praticamente junto com as Paralimpíadas lá, né? O evento da Copa do Mundo, que vai levar ainda menos atletas do que em Marrocos, mais países, né? Que mais países se federaram. Eu estava pesquisando aqui, Anderson, desculpa te interromper, mas foram cerca de 600 atletas, né, 36 países nessa Copa do Mundo de 2018, e eu queria que você contasse para a gente um pouco da experiência que foi disputar essa competição no Marrocos, e se tem alguma história curiosa, né, que aconteceu lá, afinal de contas é um outro país, uma outra cultura, enfim. Bom, cara, para mim, primeiramente, só de lembrar é algo que me traz arrepio, né, cara? Como eu falei há pouco, eu saí de uma vida sedentária com 36 anos de idade para conhecer um esporte que é maravilhoso, que o índice de rejeição é 0. Todo mundo conhece esse esporte, apaixona, é viciante. E aí eu me tornei profissional. Eu tive 2 passagens pelo Corinthians mais cedo, né, na minha adolescência, tentando um teste de futebol, o outro de basquete. Eu era muito envolvido com o esporte, eu fazia tudo o que você imaginasse. E aí eu não consegui nas 2 ocasiões, de repente apresento um projeto depois de velho, sobrepeso, e eu consegui. Então eu estava como jogador do Corinthians e eu estava como atleta da seleção brasileira, cara, que eu acho que é a coisa mais importante que um atleta pode ter na vida, é representar seu país. Tem um dos vídeos até que eu encaminhei para vocês, que é a gente, na hora do hino nacional, da apresentação, da festa de abertura da Copa, que, cara, só quem viveu esse momento sabe o quanto realmente toca, o quanto é importante, né? Foi uma experiência incrível, uma maratona, olha, física, emocional, que também só quem vive para saber. A gente estava num país de uma cultura bem diferente da nossa, né? Muito diferente, mas
e onde ele é rodeado por cordilheiras, né? Então, por exemplo, a gente acordava, ia para o café às 7 horas da manhã, para 8 horas já está largando nas competições. Então, às 7 horas da manhã, você acordava, estava 6 graus. Às 8 horas você chegava no campo, estava 8. De repente, às 10 estava 37. Então, essa diferença de temperatura, o corpo, nossa, ele tinha que ter muita resistência. Nós sobrevivemos a isso durante 8 dias de competições, né? Nós ficamos 10 dias no país, 2 dias só não competimos. 8 dias foram competições e, às vezes, 2 vezes ao dia. Se você não sabe, uma partida de futebol dura em torno de 3 horas e meia. Você tomando sol direto, ou vento, ou chuva, seja a temperatura que tiver. Então, durante esse período, ia andando em torno de 6, 7 quilômetros por partida. Então, teve dias, por exemplo, que a gente disputou a competição individual e a competição por equipe, onde o Brasil ficou em 16º lugar, inclusive, que a gente perdeu nas oitavas de final para a Argentina. Então, nós jogamos de manhã individualmente e à tarde equipe. Cara, o corpo acabou. Inclusive, eu tive, no primeiro dia de competição, fiquei entre os 5 melhores brasileiros de resultado, mas chegou no segundo dia em diante, eu já comecei a sentir demais a questão física, né? Preparo físico, o desgaste acabou influenciando no final do meu resultado e muitos outros jogadores também. Mas a experiência é inexplicável. A gente também nem tinha tanta experiência para ser campeão, chegar a um nível de competir com muita qualidade, mas hoje o Brasil certamente tem atletas que pode trazer um troféuzinho lá na próxima etapa da Copa do Mundo. Que colocação que a gente pegou nessa Copa aí, Anderson? Então, eu fiquei individualmente 300 e alguma coisa, 334, acho, do mundo. E o Brasil ficou em 16º por equipe. É uma participação mais do que digna, com certeza. Ô Anderson, eu estou perto do final do programa, o programa voa, então eu vou pedir para você ser um pouquinho mais curtinho, eu só quero tratar 2 assuntos para que eles não passem batidos. Primeiro, você falou sobre a Copa do Mundo desse ano, que seria do Japão, e ela acabou não acontecendo por conta da pandemia. Mas você disse que os campeonatos internos aqui estão rolando. Tem algum protocolo para a pandemia? Está rolando na boa? Os campeonatos aqui estão normais? Como é que é? Na realidade, a gente foi premiado com a pandemia, né, de certa forma, porque o nosso esporte, ele não tem contato direto, né? Então, assim, não gera aglomeração, gera a quantidade de atletas, mas é um espaço aberto de um campo de golfe, é o melhor lugar, o melhor refúgio para se praticar um esporte agora. Nós temos, esse final de semana teve o Campeonato Brasileiro lá em Santa Catarina, como eu disse, e lá teve todos os protocolos, álcool em gel, foi obrigado a jogar de máscara durante todo o período de jogo e permanecer dentro do campo de golfe também com máscaras. Esse é os protocolos conforme a vigilância aí nos ordenou, né? Maravilha. E a última situação que eu queria aqui, aliás, as 2 últimas, se é que vai dar tempo, a primeira dessas 2 últimas seria você falar um pouquinho dos destaques. Quais os países que se destacam aqui no jogo, né, mesmo de ranqueamento do futebol e os principais atletas? Essa é a primeira questão. Tá. Eu vou falar um pouquinho dos principais atletas, né? Hoje nós temos o Ben Clark, que é um atleta inglês, que ele praticamente ganha todos os torneios que disputa, o que não ganha ele fica ali entre os 3, ele é um ex-jogador de futebol americano, se eu não estou enganado, rugby, alguma coisa assim, e ele, bate muito forte na bola e é muito consistente, treina demais, hoje ele é um atleta patrocinado pela Nike, inclusive, só que ele não ganhou a Copa do Mundo. Quem ganhou a Copa do Mundo foi um argentino, Matias Perrone, que também é excelente jogador, foi lá e levou ele. Então, ele é o melhor do mundo pela Copa do Mundo, só que o Ben Clark que ganhou a bola de ouro como sendo o jogador que ganhou mais competições durante o ano. Então, tem Argentina, tem grandes atletas nos Estados Unidos também, tem ex-atletas de futebol, que é o Sérgio Vázquez, Fabián Ayala, argentinos, que também ficou em 3º lugar na Copa do Mundo, né? Então, eles jogam há muitos anos já o futebol, depois que parou de jogar futebol, foi para o futebol, também são destaques no esporte.
Então tem aí Estados Unidos e Argentina, hoje a gente pode dizer que são as feras do esporte. São as potências. Para a gente fechar aqui, Anderson, eu queria abordar aquela situação que eu citei no primeiro bloco, então, como eu prometi, não posso deixar de abordar. Você acha que a disseminação do futegolfe como esporte e está se tornando cada vez mais conhecido, seria mesmo por causa dessa questão comercial, principalmente dos campos de golfe, que começaram a ter dificuldade para ter praticantes? O golfe é um esporte de muita elite, você precisa ter muita habilidade com o taco, a bola e tal, e aqui as pessoas no Brasil nascem chutando bola, né? De repente o cara tem um chute que ele consegue mirar bem, então é um esporte muito mais acessível de entrada, como você citou, até pelos custos, e aí os campos então de golfe de modo geral passaram a também adotar o futegolfe. Queria que você falasse sobre isso como disseminação e a estrutura de campos que a gente tem no Brasil de modo geral, porque você disse que uma das competições você não conseguiu concluir porque não tinha campo para fazer uma etapa. Onde ficam esses campos? São só vinculados a resorts? Como é que está essa estrutura hoje no país e essa disseminação do esporte como alternativa, futebol mais golfe, golfe mais futebol, para só tirar um pouco do golfe elitista? Por favor, para a gente fechar o programa. Tá. Bom, é assim, o esporte está no Brasil desde 2009, né? Só que de lá para cá, vem encontrando muita dificuldade porque o golfe é um esporte altamente elitista, né, cara? E aí, se você tratar, normalmente são associados de clubes de golfe privado, ou mesmo dentro de resort também, eles pagam mensalidade que não é barata. Então, você imagina o cara que é golfista lá, que é altamente da elite, e vê alguém chegando com uma roupa de futebol lá, chutando bola e gritando e falando alto. Um esporte que é altamente silencioso também. Então, a gente teve toda essa dificuldade para conseguir entrar dentro dos campos de golfe, para comprovar e mostrar para eles que não era assim, não vai ter ninguém gritando dentro do campo, que a estrutura do golfe é permanecida dentro do nosso esporte, a educação, a etiqueta e tudo mais. Então, isso foi muito trabalho. Só que o que vem transformando hoje não é só a questão monetária, que os campos de golfe perdeu muito golfista por conta das crises que teve, né? As crises financeiras do país, mundial, perdeu consideravelmente a quantidade de golfistas no mundo, não só no Brasil. E aí, mas sim pelas viagens, porque você pega os Estados Unidos, tem mais de 200 campos de futegolfe, a Argentina também. Então, aquele elitista daqui do Brasil, ele foi para fora, ele foi para Orlando e ele se deparou com futegolfe dentro do campo de golfe. Embora lá tenha uma outra estrutura, né? Eles não são como o brasileiro que gosta de sempre estar um passo à frente do coleguinha. Lá eles são todos iguais, né? Embora um tenha mais dinheiro que o outro, mas eles são todos iguais. É uma outra cultura. Só que aí ele chega lá, ele se depara com isso, que existe, então eles abrem o caminho para, então vamos abrir o caminho, porque já tem lá fora. Então a gente conseguiu, através dessa junção entre a questão econômica do mundial e essa questão mesmo de as pessoas verem lá fora que é possível, que não estraga o campo, que não é um monte de gente gritando e que não é futebol. Então tem muito golfista hoje também que joga futegolfe. Esse final de semana mesmo no Brasileiro, lá o Dagoberto, jogador de São Paulo, jogou com a gente, que ele é golfista hoje, parou de jogar bola, virou golfista e esse final de semana estava com a gente jogando futebol. Então essa integração que a gente vem fazendo e mostrando para eles que a gente tem qualidade, competência de grandes eventos e, acima de tudo, educação, como eles também têm, né? Esse, afinal de contas, é o grande papel do esporte, ainda bem. Então, cara, olha, sucesso para você, muita sorte, que o futegolfe continue se espalhando pelo país inteiro, que o Brasil possa cada vez estar melhor nas competições, que você possa representar aí Guarulhos, São Paulo, enfim, nas competições. E sorte, sucesso sempre, parabéns pelo seu empenho. São essas bandeiras que eu carrego, ó. Bandeira da cidade de Guarulhos, maior carinho, e essa aqui, ó, do Brasil. Essa aqui tá sempre comigo nas minhas viagens, faço questão de carregar. E parabéns pelo seu sucesso, pelo seu empenho e pela sua inteligência em conseguir ser um grande ator desse desenvolvimento também do esporte aqui. Então, 30 segundos para suas considerações finais eu deixo e já agradeço muito a participação, Anderson. Valeu mesmo. Cara, eu que agradeço mesmo de coração pela oportunidade de estar falando do esporte que mais cresce no mundo.
por falar do esporte que eu mais amo e aquilo que transformou a minha vida, não só como pessoa, mas de forma profissional também. Muito obrigado, que o Futegolf venha cada vez a conquistar mais e mais brasileiros, mais e mais adeptos ao esporte, e tamo junto, sucesso para vocês aí, e obrigado. Valeu, cara. Parabéns aí pela sua inteligência e por ajudar a desenvolver esse esporte aqui no Brasil, com certeza. Essa foi a edição do Ponto de Vista de hoje, então, com o nosso Anderson Borges, que falou um pouquinho aí do Futegolf e representando, claro, Guarulhos, São Paulo e Brasil em competições nacionais e internacionais. Pesquise lá, ó. Futegolf é um esporte bacana, dá para você praticar se você quiser. Muito obrigado, então, por ter acompanhado essa edição do Ponto de Vista. A gente se vê numa próxima, sempre aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, gente.